Seja bem-vindo à Academia Matemática RJ. Meu nome é Rielson Fragoso e vamos para a nossa aula final, aula de número 8, do curso para o concurso Conselho Regional de Farmácia do Rio de Janeiro. E a banca organizadora é o Instituto IBEST. Uma recapitulação rápida, nosso curso foi baseado todo em questões da própria banca, cobrindo os assuntos dispostos no edital de matemática e raciocínio lógico. Então, é uma preparação mais próxima possível da realidade que será a prova. Então, por mais que possam parecer poucas questões, mas se você está aqui acompanhando todas as aulas, você viu que tem muita coisa que a gente cobriu, né? Porque a gente explica bastante teoria dentro de uma questão, fornece mais de um jeito de resolver as questões às vezes, então é bem rico, embora o número de questões não seja tão grande. Até porque o número de questões desses assuntos da BancBest, esse foi o máximo que eu consegui mesmo. O máximo que eu achei. Cobrindo o edital desse concurso especificamente, né? Nessa aula aqui, ó, por exemplo, vai ser um vídeo só. Mas olha tudo que a gente vai abordar nessa aula. E abordar com bastante teoria, tá? Proposições. O conceito de proposições lógicas simples e compostas. Conectivos lógicos. A gente vai falar de quantificadores lógicos. Já tinha ouvido falar nisso? Pois é. Tabela verdade. Isso aqui é o tem que. Tem que o quê? Tem que saber. Tem que saber. Vai pra prova que vai ser cobrado lógica, você tem que saber tabela verdade. Vai te ajudar bastante. Associações de informações e diagramas. Você vai trabalhar de detetive aqui fazendo deduções. Princípio da casa dos pombos. E até uma questãozinha de sequências. Então vai ser uma aula bem rica e vai finalizar a nossa preparação. Então eu espero que tenha sido bastante proveitoso até aqui. Vamos para a aula. Questão 24. Dessa vez bateu o número. Entramos agora na reta final da nossa lista. E até o final agora, até a 30ª questão, será lógica proposicional. Lógica proposicional são essas questões trabalhando as relações entre... Normalmente são duas proposições. Então, se você ficar em dúvida de alguma coisa aqui, da explicação, ou você nem entender do que eu estou falando, é sobre esse assunto aqui que você tem que pesquisar. Lógica proposicional. Aí você vai estudar as conjunções, as conexões, conectivos lógicos, o que é uma proposição lógica, o que não é, coisas assim. E uma coisa muito importante é você saber, pelo menos, montar a tabela verdade dos principais conectivos lógicos, tá? Das principais expressões. Vamos praticar aqui. Essa questão vai ser muito boa para praticar, fazer quase que um apanhado geral aí do que mais cai em concurso nesse assunto. Se a proposição: se Bárbara é irmã de Fernanda, então Carolina é prima de Gabriela, é falsa, é correto afirmar que a proposição... E aí você tem que analisar item por item e ver qual que está afirmando algo correto. Ele quer. Alternativa que está afirmando algo correto. Então tá. Primeiro, ele falou aqui de uma proposição composta, tá? E disse que essa proposição aqui é falsa. Qual é a cara dessa proposição? Se você já estudou um pouco, você vai perceber que se então, isso aqui se trata de uma condicional. Ou implicação, né? E implica em quê? Então, se e, então que. Nesse formato. Para fazer minha análise, e isso vai ser conveniente na maioria das vezes, tá?
eu vou passar esse do português para a linguagem matemática, para notação lógica, que fica mais fácil fazer os cálculos dessa maneira. Eu vou chamar essa primeira aqui, a primeira proposição de P, e essa segunda de Q. Então, traduzindo para a linguagem lógica, eu tenho isso aqui. Proposição do enunciado, né? Chamar de A. Se P, então Q. Quem é P? P é Bárbara, é irmã de Fernanda. E quem é Q? Q é Carolina, é prima de Gabriela. E ele fala que se P então Q é falsa. Agora requer o conhecimento sobre a tabela verdade do condicional entre duas proposições, da implicação entre duas proposições. É o macetinho lá da Vera Fischer, é falsa, né? A condicional só vai ser falsa em um único caso. São 4 casos possíveis, quando você avalia para duas proposições, né? E ela só vai ser falsa em um caso, quando a primeira for verdadeira, o antecedente for verdadeiro e o consequente for falso. Só nesse caso. Então, se ele afirmou que isso daqui é falso, em outras palavras, então, né? Então isso implica que P é verdadeiro e Q é falso. Necessariamente. Eu posso deduzir isso, tá? Porque isso aqui se trata de uma condicional que ele falou que é falsa. A condicional só é falsa quando o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso. Só nesse caso. Em todos os outros casos ela é verdadeira. Então, eu posso concluir isso aqui. E isso vai ser o ponto-chave. Essa dedução vai ser o ponto-chave para eu resolver a questão. Sem saber isso aqui, não daria. Você vai ficar tentando jogar ali no português da coisa e isso pode embananar muito. Então, sabendo fazer essa tradução para notação lógica, fica mais fácil de calcular, tá? Facilita muito e você ganha muito tempo. Então, vamos analisar as alternativas. Na alternativa A, ele fala, se Carolina não é prima de Gabriela, então Bárbara não é irmã de Fernanda. E ele fala que isso é verdadeiro. Não sei, vou testar. Carolina não é prima de Gabriela. Ah, mas eu não sei que letra eu dou pra isso aí. Tá aqui, ó. Carolina é prima de Gabriela. Ah, mas isso aí é o quê? Ali ele falou que não é prima. Então, ele negou o quê, né? Então aqui tem a negação de quê? E aí ele disse que se não que, então Bárbara não é irmã de Fernanda. Isso é a negação de P, do que eu chamei de P, certo? Então, se não que, então não P. Foi isso que ele afirmou. Agora vamos, baseado nessa informação aqui, vamos ver se isso é verdadeiro ou não. Não que é verdadeiro, porque que é falso. Se que é falso, a negação de que necessariamente é verdadeira. E o contrário também. Se que fosse verdadeiro, a negação de que seria falso. É sempre assim. Então, a gente tem verdadeiro implicando em falso, porque P é verdadeiro, não P vai ser falso. Logo, isso aqui dá falso, não dá verdadeiro. Então a opção A tá fora. P. Bárbara é irmã de Fernanda. Isso é a proposição P. C e somente C. É esse símbolo aqui, ó. É a dupla implicação. Ou equivalência. Carolina é prima de Gabriela. Carolina é prima de Gabriela é o que eu chamei de quê? Beleza, agora vamos avaliar os valores lógicos dessa galera. P é verdadeiro. C e somente C. E o que é falso? E aí, isso aqui é falso ou verdadeiro? É falso.
a equivalência entre duas proposições só é verdadeira quando? Exatamente. Quando as duas proposições têm o mesmo valor lógico. Se eu tivesse as duas proposições sendo falsas ou sendo as duas verdadeiras, a equivalência entre elas seria verdadeira. No momento que uma apresenta um valor lógico diferente da outra, não importando em qual ordem, se é a primeira que está diferente ou a segunda, tanto faz. Se apresentarem valores diferentes, a equivalência entre elas vai ser falsa, tá? Então é com essa noção que a gente descarta a alternativa B. Ele falou que isso aqui daria verdadeiro e não dá. C. Bárbara é irmã de Fernanda. É o que eu chamei de P. Ou, aqui é a disjunção, né? O conectivo da disjunção inclusiva. E também tem a exclusiva. Que é esse símbolo aqui, ó. É igual o ou, só que com essa barrinha embaixo. Ou Carolina é prima de Gabriela. Que é Q. E ele fala que isso é falso. Essa afirmação que ele fez é falso. P ou Q é falso. Vamos ver se isso é falso. Eu tenho P sendo verdadeiro, sendo ligado a Q com a disjunção inclusiva, e Q é falso. A tabela verdade da disjunção inclusiva é o seguinte. É mais fácil decorar o caso que ela é falsa. Ela só é falsa em um caso. Quando as duas proposições que esse conectivo está ligando são falsas. Só nesse caso. Em todos os outros ela vai ser verdadeira. Então aqui ela é verdadeira. Sendo que ele afirmou que ela é falsa. Então está incorreto. Alternativa D. Bárbara é irmã de Fernanda. Eu chamei de P. E Carolina não é prima de Gabriela. Prima de Gabriela. Carolina é prima de Gabriela. Eu chamei de Q. Carolina não é prima de Gabriela. É não Q. Beleza. Isso aqui dá o quê? Vamos ver. P é verdadeiro. Não Q é verdadeiro, porque Q é falso. Então a negação de Q é verdadeira. Então qual é o resultado dessa expressão? Verdadeiro. Porque na conjunção, que é o que representa esse símbolo aqui, de acento circunflexo, né? Na conjunção, ela só é verdadeira em um caso, quando as duas são verdadeiras. Em todos os outros casos, ela vai ser falsa. Quando pelo menos uma for falsa, ou quando as duas forem falsas. Percebe que ela é meio que o inverso da disjunção inclusiva? Na disjunção inclusiva só é falso quando as duas são falsas. Só nesse caso. Na conjunção, só é verdadeira quando as duas são verdadeiras. Então, nossa alternativa correta está na letra D. Mas, vamos estudar a letra E. Se Carolina é prima de Gabriela, né? Então, Bárbara é irmã de Fernanda. P. Isso aqui, eu subi um pouco o nível, é chamado de recíproca. Isso aqui seria a recíproca de A, por assim dizer, né? Quando eu pego as proposições e só inverto a ordem. É chamado de proposição recíproca. Então, se ele pergunta qual é a proposição recíproca do enunciado? O enunciado é se P, então o quê? A proposição recíproca vai ser uma proposição da forma se que, então P. Mas enfim, isso aqui dá o quê? Em valor lógico, é o que eu estou preocupado. Que eu sei que é falso. Eu tenho falso implicando em P, que P é verdadeiro. Isso aqui dá verdadeiro, tá? A condicional só é falsa quando verdadeiro implica em falso. Só nesse caso. Então, ele afirmou que isso dá falso quando na verdade dá verdadeiro. Gabarito letra D. Eu me estendi um pouco, daria para fazer muito mais rápido, mas eu quis mostrar esse passo a passo de como fazer o cálculo proposicional e como fica mais simples. Se é a primeira vez que você está tendo contato com isso, é claro que vai parecer uma sopa de letrinhas
aleatória. Mas para quem já está estudando aí, talvez enxergar dessa forma ajude a facilitar e principalmente a resolver as questões em tempo mais ágil, né? E com mais tranquilidade e confiança. Tá? Questão 25. Qual das alternativas apresenta a negação da proposição? Se João sorri, então Maria se encanta. Ó, já vai fazer uma observação. O tipo de proposição que mais é cobrado em concurso e que tem o potencial de aparecer questões mais difíceis é a condicional, tá? O se então. Então dá uma atenção especial para esse conectivo. Então tá. Eu quero a negação disso aqui. Então tem uma proposição dessa forma de se P então que eu quero a negação disso. Como é que fica? Aqui dá para decorar o seguinte, que essa é a negação, não é intuitiva. Isso aqui é uma regrinha que você pode decorar, facilita bastante. Então se eu chamar de P, o João sorri, de que Maria se encanta, a negação de se P então que vai ser o quê? João sorri e Maria não se encanta. Analisando as alternativas vai ficar a letra C. Tá, mas ficou muito jogado. Beleza. Dá pra perceber também, eu ia falar por lógica, isso é irônico, nesse contexto, que ele fala, ó, se João sorri, então Maria se encanta. Qual a negação disso? A negação é João sorrir e a Maria não se encantar, mesmo assim. É isso que acontece aqui, ó. João sorri e Maria não se encanta. Maria se encanta é que, Maria não se encanta é negação de quê? Entendeu? Beleza. Mas e se eu não conseguir lembrar disso? Aí que entra a importância de você saber montar a tabela verdade. E interpretá-la, obviamente. Eu vou montar uma aqui e já explico. Voltei. A gente faz assim. Você só precisa saber de cor essas duas primeiras colunas. Saber montar assim bonitinho. Tá, a partir daqui você consegue montar todo o resto. Sabendo, claro, o conceito das relações e dos conectivos aqui. Eu sei que, olha só, uma tabela. Você analisa linha e coluna para a célula que você está analisando. Não P. A negação de P aqui na primeira linha. Se P é verdadeiro, não P vai ser falso. Na segunda linha, não P é verdadeiro, não P vai ser falso. E assim vai. Estou analisando a negação de P. E o P está aqui, essa primeira coluna. Então, na primeira coluna, onde P for verdadeiro, né, na linha que P for verdadeiro, na coluna do não P, nessa mesma linha vai ser falso. E vice-versa. Então é assim que você monta a negação de uma proposição. Então agora você percebe onde eu quero chegar. Não que é falso aqui, é falso aqui. E verdadeiro aqui, e verdadeiro aqui. Aí você tem que saber como é que funcionam os conectivos, da conjunção, da disjunção, da condicional, da equivalência. Condicional aqui na primeira linha. Verdadeiro implicando em verdadeiro. Verdadeiro. Aqui eu já vou direto no VF. Condicional só é falsa no VF. Ó, verdadeiro implicando em falso. Então é falso aqui e ela é verdadeira nos demais. Tá.
E qual é o ponto? O ponto é o seguinte, você montou isso aqui, é o que o enunciado mostrou. Você não precisa saber decorar das regras e as leis de Morgan, né, que chama, que tem as regrinhas para negação de algumas proposições mais batidas, né? E aí viram leis e agiliza muito quando você sabe algumas decoradas, pelo menos as principais. Mas se você não souber, não tem problema. Basta que você saiba montar uma tabela verdade e você faz por tentativa e erro. Como assim? A gente não viu que, analisando essa proposição P, na tabela verdade, a negação de P vai ser exatamente os valores trocados linha a linha. Percebe que, tô olhando aqui, ó, essas duas, não se perde não, hein? P e não P. Percebe que linha a linha, elas estão com os valores trocados? Então isso significa, vamos supor que eu não soubesse que aqui é a negação de P. Mas quando eu comparo essa coluna misteriosa aqui com a coluna do P, eu vejo que os valores linha a linha estão trocados sempre, sem falhar em nenhuma linha. Importante isso. Então eu posso concluir que essa terceira coluna aqui é a negação de P. Pegou a visão? Então você aplica esse raciocínio para cá. Você está analisando a sua coluna referência agora vai ser essa aqui, do se P então Q. Que é aqui, ó. O P é João sorri e o Q é Maria se encanta. Sempre importante manter a coerência do que você construiu. E aí você vai testando. Você vai jogando por tentativa e erro. Se João não sorri, não P, então Maria não se encanta. Não Q. Pronto, agora você monta essa tabela. Não P tá onde? Tá aqui. Falso. Não Q tá aqui. Falso. Beleza. Falso implicando em falso. Verdadeiro. Opa, já não pode ser. Já não pode ser a negação dessa, lembrando, a gente está usando essa como referência da comparação. Já não pode ser a negação, por quê? Porque aqui, ó, na primeira linha os valores estão iguais. A negação vai estar trocado sempre. Então a gente está procurando o quê? Se essa é minha referência, a negação dela a gente está procurando algo assim, ó. E obrigatoriamente, sem falhar em nenhuma linha, todos os valores vai estar trocado, entendeu? E se você fosse testando, a única alternativa seria a letra C. Ó, João sorri, é P, e Maria não se encanta, que é não que. Então vamos lá, conjunção entre P e não que. P tá aqui e não que tá aqui. P, não que. Verdadeiro e falso dá falso. Beleza. Verdadeiro e verdadeiro dá verdadeiro. Bateu. Perde não, a gente tá analisando aqui, ó. Tá calculando essa. Falso e falso dá falso. Falso e verdadeiro dá falso. Então bateu, ó. Todos os valores linha a linha entre essas duas colunas estão trocados. Isso significa que uma é a negação da outra. Aí depende de qual você está usando de referência. Então o nosso gabarito é letra C. E essa dica é sensacional. Porque isso faz com que você não precise ficar decorando as várias leis de negação, várias leis de Morgan, né? As regrinhas de negação lá. Algumas é bom, sabe, para agilizar. Mas se não decorou, você tem que saber montar a tabela verdade. Se tem chance de cair, se tá no edital, né? Se tem chance de cair raciocínio lógico, lógica proposicional, eu entendo que saber dominar os principais conectivos lógicos. O que é dominar? Você se pergunta, eu sei quando essa situação é verdadeira e quando ela é falsa? Se você souber responder essa pergunta, então você está dominando. Eu sei montar a tabela verdade corretamente entre duas proposições, então você está dominando, se você responder que sim, né? Esse que é a autorreflexão que você tem que buscar. Questão 26.
Quatro amigas, Andressa, Bárbara, Carolina, Denise, possuem bicicletas do mesmo modelo, mas cores diferentes. Sabe-se que há uma bicicleta amarela, uma branca, uma verde e uma lilás. Cada amiga tem apenas uma bicicleta. A bicicleta de Andressa não é lilás. A bicicleta de Bárbara não é branca e nem lilás. A bicicleta de Denise é amarela. Então, julgue o item a seguir. Aí agora vem um plot twist. A negação da proposição toda bicicleta tem duas rodas é nenhuma bicicleta tem duas rodas. Ou seja, o item não tem nada a ver com o enunciado. Absolutamente nada a ver. Eu poderia tranquilamente resolver essa questão sem levar em conta isso aqui. Mas, vamos lá. Isso aqui se trata de um tópico de lógica proposicional chamado quantificadores. Então, como sempre, se você quiser estudar mais sobre o que a gente vai falar aqui, esse é o assunto que você tem que pesquisar. Quantificadores lógicos. Qual que é a ideia? Uma proposição lógica, para uma frase, para ela ser tida como uma proposição, ela tem que ser uma sentença fechada. Deve ser possível julgá-la em algum dos valores lógicos, ou seja, verdadeiro ou falso. Então, nem toda frase é uma proposição lógica, tá? Porque se ela for uma sentença aberta, não é possível julgar o valor lógico dela. Então, o que acontece? Os quantificadores, eles servem para transformar sentenças abertas em sentenças fechadas, a partir da quantificação que eles exercem. E a partir disso, você transforma essa sentença uma vez aberta e agora em fechada e você transforma ela numa proposição. Você consegue julgar o valor lógico dela em verdadeiro ou falso. Por exemplo, aqui a gente tem o quantificador todo. Mas olha só, vamos ignorar ele. Vamos ficar só com essa frase aqui, literalmente. Bicicleta tem duas rodas. Literalmente só esse pedaço. Percebe que não é possível julgar em verdadeiro ou falso isso. Eu não sei do que se trata. Bicicleta tem duas rodas. Não sei, pode ser verdadeiro, pode ser falso. Não dá pra definir. Não sei de que bicicleta ele tá falando. Se ele tá falando de todas as bicicletas. Se ele tá falando de uma bicicleta específica. Então eu precisaria dessa especificação para conseguir julgar isso em verdadeiro ou falso. Então, quando eu coloco o quantificador todo, aí eu já estou mudando a figura dessa frase. Agora eu estou afirmando, todas as bicicletas têm duas rodas. Toda bicicleta tem duas rodas. E eu quero saber a negação dessa proposição. Ele afirma, toda bicicleta tem duas rodas, então a negação disso é nenhuma bicicleta tem duas rodas. E aí eu quero te perguntar, isso está certo ou está errado? Cuidado. Quando você estuda os quantificadores, você aprende, mas dá para deduzir logicamente sem o conhecimento teórico da coisa. Mas vamos falar dos quantificadores primeiro. Aqui a gente tem o quantificador todo, ou para todo, ou qualquer que seja. Então essa é a notação matemática dele. É esse A de cabeça para baixo. Então todo, para todo, qualquer que seja,
sei lá, para todo x natural, você poderia ter isso aqui, ó. Isso aqui é uma frase. Para todo x natural, para todo x pertencente aos naturais. Então isso aqui é um pouco de linguagem matemática. A negação desse cara, desse quantificador, é o quantificador existe. Existe ao menos um. Existe pelo menos um. Existe ao menos um. Ok? E cuidado, esse aqui é muito parecido com esse, mas é diferente. Esse aqui significa existe apenas um. Existe apenas um. Esse aqui diz existe ao menos um. Então olha só, agora vamos abordar a questão de uma forma intuitiva. Se eu afirmo para você, todo carioca é flamenguista. Para eu negar essa afirmação, eu preciso que necessariamente todo carioca seja, sei lá, vascaíno? Ou eu já teria um problema, né? Porque aí eu tô dando uma ideia de que qual que eu botaria em oposição ao Flamengo, porque vão ter vários outros times do Rio de Janeiro, né? Percebe que para eu negar essa afirmação, eu não preciso que todos os cariocas sejam não flamenguistas. Vamos deixar mais fácil. Basta que eu apresente um carioca que não seja flamenguista. Então, para negar o todo, basta um contra-exemplo. Concorda? Ou sem corda? Humor e piadas. Então, a negação da proposição toda bicicleta tem duas rodas não é essa daqui. A negação de toda bicicleta tem duas rodas é existe ao menos uma bicicleta que não tem duas rodas. Pode ter uma, pode ter 30, mas existe alguma que não tem duas rodas. Basta. Então essa afirmação, esse item está errado. Porque essa ali não é a negação correta da frase que ele apresentou, da proposição que ele apresentou. Questão 27. Uma questão de associação de informações. Ainda o mesmo texto das amigas das bicicletas. Então, não vou ler de novo, né? Vou ler logo o item. Ele afirma que a bicicleta de Bárbara é verde. Então agora você tem que fazer a associação de informações e fazer um trabalho investigativo. E como você faria? A melhor sugestão é você montar esquemas, tabelas, para ficar mais fácil você visualizar. Aí você monta uma tabela de modo que você consiga dar um check correspondente, né, associando a cor, no caso aqui as cores da bicicleta com a dona da bicicleta. E aí você cria uma tabela, um esquema gráfico que relacione um a um de modo que não tenha ambiguidades ou coisa assim. O jeito mais simples que eu consigo pensar é fazer assim, ó. Andressa, Bárbara, Carolina e Denise. E aqui as cores, né? Amarela, branca, verde e lilás. Ele afirmou que a bicicleta da Bárbara é verde. A gente vai criar um esquema para fazer todas as deduções corretinhas. Beleza. Quando bater, eu vou pintar essa bolinha verde. Quando não bater, eu vou fazer um xizinho. Certo? Então vamos lá. Há uma bicicleta amarela, uma branca, uma verde e uma lilás, tá bom. Cada bicicleta só pertence a uma pessoa.
A correspondência é 1 para 1, de modo único. Cada amiga tem apenas uma bicicleta, né? A bicicleta de Andressa não é lilás. Então a gente já marca, ó. Aqui é Andressa. Aqui é lilás. Então, ó, Andressa não tem a ver com lilás. Eu já marco esse X aqui. A bicicleta de Bárbara não é branca e nem lilás. Aqui tá Bárbara. Então não é branca nem lilás. Ela pode ser ainda amarela ou verde. A bicicleta de Denise é amarela. Nesse tipo de esquema, quando você monta o esquema nessa lógica, quando você acha a informação correspondente para uma pessoa, no caso a Denise, a bicicleta dela é amarela. Aí aqui, ó, quando você faz a marcação positiva das informações, você já marca o X na mesma coluna e na mesma linha, onde a informação foi encontrada. Porque cada amiga tem apenas uma bicicleta. Então, ninguém mais pode ter a bicicleta amarela, certo? E a Denise também não pode ter bicicletas de outras cores. Então, você já faz toda essa exclusão. E aí, nesse momento, você já pode deduzir outras informações. Aqui, por exemplo, da Bárbara, só sobrou uma opção para ela, que é a bicicleta verde. E aí, quando eu marquei essa informação positiva aqui, eu aplico o mesmo raciocínio. Já fecho as outras também. E aí eu vejo que esse B aqui é de branca, né? Da cor da bicicleta. Pra Andressa, só sobrou a opção da bicicleta branca. E aí eu fecho a coluna e a linha. E aqui pra Carolina, ó, só sobrou a bicicleta lilás. Então esse tipo de esquema de questão que cobra esse tipo de associação de informações também aparece bastante. E basta que você entenda essa ideia aqui. Não costuma dar muito trabalho. É melhor do que você ficar tentando só no português. Você ficar anotando e deduzindo só escrevendo afirmações em português, sabe? Visualizando graficamente assim fica mais simples. Então, assim, descobrimos todos de quem é quem, de cada bicicleta a quem pertence. Então, sim, a bicicleta da Bárbara é verde. Gabarito certo. Questão 28. Mesmo texto ainda das bicicletas e das amigas. A proposição: se a bicicleta de Carolina é branca, então a bicicleta de Andressa Lilás é falsa. Então, vamos lá. Primeiro, se trata de uma proposição composta. Ok. De que tipo? Tipo condicional. Tipo C, então. Se P, então o quê? Então, eu vou chamar o antecedente aqui de P e o consequente de Q. Então, tem aqui, ó. Se P, então o quê? Beleza. Se a bicicleta de Carolina é branca, então a bicicleta de Andressa é lilás. E tá, e como é que eu vou saber se isso é falso ou não? Com as informações deduzidas antes. A gente traz pra cá, ó. Vê se não tô tapando. Vamos julgar os valores de P e Q e ver qual é o valor de toda essa proposição composta, né? O valor lógico dela. P. Ele afirmou que a bicicleta da Carolina é branca. Vamos ver. Aqui tá a Carolina. E aqui tá a bicicleta dela, que é lilás. Então, P é falso. Olha só. Aqui, já nem preciso olhar o que. Eu quero que você me responda o porquê. Só com essa informação já consigo deduzir que essa afirmação aqui não é falsa. Ela é verdadeira. Por quê? E aí? Exatamente. Porque na tabela verdade condicional, ela só vai ser falsa em um caso. Qual é o caso? Vera Ficha é falsa. B implica em F, isso dá falso. Só nesse caso. Em todos os outros é verdadeiro. Então, se o antecedente deu falso,
necessariamente toda a implicação é verdadeira. Mas, vamos ver. Bicicleta de Andressa é lilás. Aqui tá a Andressa e aqui tá a bicicleta dela, que é branca. Também é falso. Então, toda essa proposição é igual ao quê? É falsa. Oh, perdão. Verdadeira. Então, essa afirmação está errada. Gabarito errado. Questão 29, nossa penúltima questão do curso. Uma questão de sequências. O número de Leonardo é uma sequência numérica em que cada termo, a partir do terceiro, é igual à soma dos dois números anteriores acrescida de 1. Os dois primeiros termos são iguais a 1. Qual das seguintes alternativas não apresenta um número de Leonardo? Tem dois jeitos de se resolver essa questão. Um é no braço e o outro é no pé, da cadeira. E o outro é um jeito mais elegante, por assim dizer. No braço, o que eu quis dizer é porque você vai construir essa sequência. Mas percebe que pode levar um tempo até testar todas as alternativas, né? Mas tá, também não vai ser tão demorado não. Então vamos entender, a cada termo a partir do terceiro. Então tem os dois primeiros termos que ele falou que é iguais a 1. Tá, aí aqui no terceiro já começa a aplicar a regra. Eu pego os dois anteriores, somo, depois eu acrescento 1 nessa soma. Então aqui eu pego 1 mais 1, 2, acrescento 1, 3. Quarto termo, eu somo o segundo e o terceiro e acrescento 1. Dá 5. Quinto termo, somo o quarto e o terceiro termo e acrescento 1. Dá 9. O sexto termo vai dar 9 mais 5, 14, mais 1, 15. Próximo vai dar 15 mais 9 mais 1. 9 mais 1, 10, mais 15, 25. Então, a letra A já está fora e B já está fora. Eu quero a alternativa que não apresenta um número de Leonardo. Ou seja, se não tiver nessa sequência, então não é um número de Leonardo. 25 mais 15 dá 40. Né? Mais 1, 41. Já temos um candidato ali. Por quê? Se eu passar agora, ó, 41 mais 25 vai dar 66 mais 1, 67. Opa, pulei o 42. Então não vai mais ter a chance de aparecer o 42. Então já consigo deduzir que o 42 é a minha alternativa correta. Ele não é um número de Leonardo. Tá, e qual era a outra ideia de solução? A outra ideia talvez precisasse que você construísse alguns primeiros números. Mas vamos supor, é porque ele deu alternativas, valores pequenos, né? Mas vamos supor que ele desse alternativas grandes. Você ia calcular no braço até lá? Porque nos primeiros números, ou já direto do enunciado, da forma com que a sequência se constrói, você poderia entender que sempre que eu somar dois números, né, falando de números inteiros positivos, né, eu tenho três situações. Ou eu somo um número par com outro par, um ímpar com outro ímpar, ou um par com um ímpar. Certo? Só tem essas três situações. Quando eu estou somando dois números inteiros positivos. Nessas duas primeiras, isso dá par. Ok? E aqui dá ímpar. Sempre. Sempre que eu somar um par com ímpar, o resultado é ímpar. E sempre que eu somar um par com par, o resultado é par. E sempre que eu somar um ímpar com ímpar, o resultado é ímpar. Dá para mostrar isso aqui facilmente, tá? O número par
pode ser escrito na forma de 2 vezes n, onde n é um número natural. Então, qualquer número natural que você jogar no lugar do n, nessa forma aqui, você vai obter um número par. Pensa no em o 2, n igual a 2, dá 4, par. N igual a 3, é um número ímpar, e dá 6. Entendeu? E assim, qualquer número natural que você jogar aqui, nessa forma de escrever um número par, o resultado será par. E para o ímpar? O ímpar pode ser escrito na forma de 2n mais 1, para n sendo um número natural. Deixa eu ver se não tá tapando. Não. Agora acho que você já está entendendo onde eu vou chegar. Então, percebe. Nessa sequência está me deixando indicado que só tem número ímpar nessa sequência. E o motivo é muito simples. Porque eu começo somando ímpar com ímpar, que vai dar um número par, que é isso aqui, ó. E adiciono 1. E aí eu obtenho o número ímpar. E aí eu pego esse ímpar, somo com o ímpar, dá um número par, e adiciono 1. Dá ímpar de novo. Dá o 5. Aí eu pego o 5 e somo com 3, ímpar com ímpar, vai dar par. E adiciono 1. E aí vou transformar esse par em ímpar. Entendeu? Então sempre vai ser um número ímpar. Então essa seria a segunda solução, que é um pouco mais aprofundada, de entender que o 42 não seria um número de Leonardo, porque na sequência de Leonardo só aparecem números ímpares. E por que eu estou passando dessa forma? Ah, mas daria para resolver ali montando a sequência rapidinho? Daria. Mas vai que ele te exigisse que você tivesse esse raciocínio mais aprofundado, de deduzir essa propriedade, e isso seria indicado se ele botasse alternativas muito grandes, porque ficaria um tanto inviável você ficar perdendo um tempo enorme construindo a sequência até um valor muito alto para descobrir se qual alternativa que seria a sua resposta, entende? Então, esse segundo raciocínio é um raciocínio você está raciocinando de modo genérico. Você está generalizando a ideia da coisa. No primeiro raciocínio, a gente foi de modo particular, a gente foi de modo específico, por tentativa e erro, construindo manualmente a sequência. Essa aqui é uma forma de pensar, como dizer, não manualmente, e mesmo assim chegar a uma solução mais forte do problema, porque com esse segundo raciocínio, e é por isso que eu estou apresentando ele, para que a gente eleve nosso nível de pensamento, nosso repertório, nos safaria de um problema que apresentasse alternativas com valores muito grandes. A gente só precisaria bater o olho na alternativa que fosse um número par. 1.402.000. Número par. Então, você ia ficar construindo a sequência até lá para ver se tem ou não esse número. Entende? Essa que é a ideia por trás desse segundo raciocínio e o motivo que eu quis apresentar ele. Nossa última questão de número 30, para fechar com o princípio da casa dos pombos. Pensou em princípio da casa dos pombos? Pensa num problema e você tem que dar o maior azar possível. Já já você vai entender isso. Você tem que considerar a pior situação, a mais demorada para acontecer. Olha só, considere que o horóscopo chinês tem 12 signos: rato, boi, tigre, tananã, tananã, tananã. Cada um deles associado a um dos 5 elementos:
madeira, fogo, terra, metal e água. Com base nessas informações, qual é o número mínimo de pessoas necessárias para garantir que haja pelo menos duas com o mesmo signo e elemento do horóscopo chinês? Ponto-chave aqui, se entender. Quantas combinações diferentes eu tenho para esses signos e esses elementos? Tempo. Acabou o tempo. Para cada signo, temos 5 elementos. Então, eu posso ter o rato, rato madeira, rato fogo, rato terra, rato metal e rato água. Aí tem boi madeira, boi fogo, boi terra, boi metal e água, entendeu? Então, cada signo, eu tenho 5 combinações para ele. Então, eu tenho 12 vezes 5 combinações. Isso aqui era crucial. Agora vem o princípio da Casa dos Pombos de fato. O que ele quer? Saber o número necessário, o número mínimo de pessoas necessárias para garantir que haja pelo menos duas com o mesmo signo e elementos do horóscopo chinês. Percebe agora? Agora você vai entender a questão do tem que ser o mais azarado possível. Se eu fechasse o olho e colocasse as pessoas assim, né, com todas as combinações possíveis, uma população aí vai da China lá, e você vai tirando. Ah, vou escolher aquela e aquela. Poderia ser que nessas duas escolhas você já tirasse pessoas que têm o mesmo signo e elemento. Por exemplo, tigre e fogo. Duas pessoas, tigre e fogo. Entende? Mas você não garante. Isso não é garantido. Percebeu o ponto? Você não está garantindo aí. Isso é uma possibilidade, mas não é uma garantia. Então, só é garantido a partir do momento que você considerasse a pior hipótese, que esgotasse o total de combinações. E aí você esgota o total de combinações diferentes e adiciona mais um. E aí você chega ao mínimo necessário de pessoas. Entendeu? Agora você vai entender. Você vai fechar o olho, você vai escolher essas pessoas. Você quer escolher duas pessoas que têm o mesmo signo e elemento. É o que você quer. Mas vamos supor que você vai dar um azar danado. Então, você vai escolher uma, ela vai ter uma combinação. A próxima vai ter uma combinação diferente. A próxima vai ter uma combinação diferente. Todas que você vai escolhendo têm combinação diferente das que já foram escolhidas. Esse é o pior cenário. Concorda? Até que você vai escolher 60 pessoas, nesse ritmo de sempre estar escolhendo uma combinação diferente, e você esgotou todas as combinações diferentes. Necessariamente, a próxima que você escolher, ou seja, a pessoa 61, ela terá uma combinação que já foi escolhida antes. Ou seja, a partir desse momento você vai escolher, você vai obter duas pessoas com o mesmo signo e elemento. Entendeu? Você vai ter que esgotar todas as combinações possíveis. E essa próxima pessoa, depois de ter esgotado as combinações possíveis, vai garantir o que foi pedido. Nesse caso aqui, nesse problema. Entendeu? Isso é o princípio da Casa dos Pombos. Você trabalhar com esse esgotamento das combinações. Um jeito prático é fazer o que eu fiz agora. Você se coloca no lugar. Você é a pessoa que está querendo escolher essas duas pessoas nessas condições. E aí você se imagina tendo o maior azar possível. Escolhendo sempre uma combinação diferente até que não tenha como não vir uma repetida, entendeu? Isso que é o ponto. E aí sim você garantiu. Então, com 61 pessoas, nesse problema aqui especificamente, você garante que você tenha pelo menos duas pessoas com signo e elemento iguais. Entendeu? Nosso gabarito fica na letra D. Vamos aqui treinar esse princípio da Casa dos Pombos mais um pouco. Elaborei esse problema aqui. Tem essas bolinhas aí.
nessas cores, nessa quantidade. São 10 bolinhas no total. 3 verdes, 2 azuis, 3 amarelas e 2 pretas. A questão é, eu quero saber o número mínimo necessário para garantir. Eu vou tirando, eu vou fechar o olho e vou tirando essas bolinhas. Vou selecionando. Eu quero o número mínimo de bolinhas que eu tenha que retirar para garantir que eu tenha tirado 2 bolinhas de mesma cor. Entendeu? Eu vou fechar o olho, vou selecionando essas bolinhas. Tem um número mínimo que a partir dali, mesmo sem olhar, eu garanto que eu já tirei 2 bolinhas iguais. 2 bolinhas de mesma cor. Que número é esse? Que quantidade é essa? Esse aqui, a gente não vai esgotar todas as possibilidades. A gente vai analisar o caso que a gente vai ter mais azar. Percebe? De novo, a gente poderia já resolver o problema nas 2 primeiras retiradas, né? Poderia, sei lá, já nas 2 primeiras retirar amarelo e amarelo. Mas isso garante? Tô de olho fechado. Eu fui lá e retirei 2. Isso garante? Ou é uma aposta? É uma aposta, não tenho certeza. Então, fechei o olho. Na pior das hipóteses, eu vou selecionar uma de cada cor até esgotar o total de cores possíveis. Nesse caso são 4. Então, eu vou lá e seleciono a primeira. Por exemplo, uma verde. Aí a próxima que eu seleciono é uma cor diferente, porque eu estou analisando o caso que eu tenho mais azar. A próxima é uma cor diferente. A próxima é uma cor diferente. Então já retirei 4. Percebe que a partir daqui, qualquer uma que eu pegar agora vai garantir que eu já tenha pegado 2 de mesma cor. Então se eu tivesse de olho fechado, nessa situação aqui eu retirasse 4 bolinhas, eu sei que a quinta bolinha que eu pegasse, eu já conseguiria garantir que eu já retirei ao menos 2 bolinhas de mesma cor. Entendeu? E na pior das hipóteses, eu teria tirado uma verde, uma azul, uma amarela e uma preta nas 4 retiradas iniciais. Na quinta é garantido que eu vou retirar alguma cor repetida. Eu vou ter 2 bolinhas de mesma cor. Isso é o princípio da Casa dos Pombos, é essa a ideia. Então a gente trabalhou uma situação onde a gente esgota todo o conjunto ali de combinações, mas esse aqui a gente não necessariamente esgota com as combinações, mas esgota o esgotamento aqui se dá através da possibilidade de cores das bolinhas, né? Não dos elementos em si. Então é isso, gente. A gente termina aqui o nosso curso. Eu vou fazer um vídeo de revisão, não. A gente vai fazer um panorama ali de tudo que a gente abordou, algumas opiniões ali também. E aí a gente encerra essa preparação para o CRF. Pelo menos o meu conteúdo aqui para esse concurso, né? É claro que sua preparação não encerra aí. Muito obrigado. E conta aí nos comentários como é que foi a experiência. É o primeiro curso que eu termino também. Então para mim está sendo uma experiência bem legal. Se você conseguiu aprender, conseguiu se desenvolver, se foi útil os vídeos para você. E claro, principalmente depois que você fizer a prova, se tiver alguma coisa para comentar aqui, vídeos ajudaram ou não, vou ficar muito feliz em receber seu comentário. Muito obrigado, boa sorte, bons estudos, beba água, durma direito e até a próxima.